gente! Aê! Mais uma semana começando, vamos dar o pontapé? Olha, eu sei que tem muita gente que queria ter mais um diazinho para descansar, né? Parece que o fim de semana passa tão rápido, né? Mas vamos agradecer pelo que a gente tem, ao invés de reclamar. Dias de trabalho também são muito bons. Depende só da gente enxergar de forma diferente, né? Assim a gente leva a vida de forma muito mais leve, sem piorar o que já está difícil. E se você também tem alguma dúvida relacionada a direito, escreve aqui pra gente, mande a sua pergunta no nosso Zap da População. Já anota o número, tá? É o 11 96783 6666. E se você sabe de alguém que está com um problema parecido com algum desses que a gente vai tratar aqui no programa, também mande o programa para que essa pessoa fique aí a par de todas as dicas que o Dr. Samuel Soares vai dar para você. Então pode soltar a vinheta que o quadro já está no ar. E o doutor Samuel Soares já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Marcela. Muito boa tarde pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui no programa Voz da População. O prazer é nosso e bora lá ajudar a população, me ajudar também. Vamos para a primeira pergunta. É da Ivone, ela que é de Jaguariúna. Ela disse o seguinte: meu genro trabalha com uma moto em meu nome e um dia de irresponsabilidade levou uma multa de 7 pontos e perdeu a carta dele. Agora veio a multa para eu pagar e ele se separou da minha filha e não quer pagar. Eu posso processá-lo sendo que foi ele que assinou a multa? Olha, Marcela, que situação, né? Casos de família, né? Porque, veja, ela tinha a moto no nome dela, evidentemente que a multa, a pena pecuniária, né? Ela vai ser responsável pelo pagamento disso. Em que pese ele tenha assumido a multa, né? E tenha sido penalizado com os pontos na carteira, a parte financeira, né, que também prejudica bastante, quem é responsável pelo pagamento é o proprietário, no caso ela. E, tendo em vista que houve essa separação, né, ele não faz mais parte da família dela, ela pode sim se valer da justiça para que ele pague essa quantia, né, para que ele pague essa quantia que ela vai ter que desembolsar para não ter o nome negativado, né, e eventualmente até processada em razão da falta de pagamento dessa multa de trânsito. Mas nesse caso, talvez o juiz ali não vai perguntar para ela, mas foi você que autorizou. Se ela autorizou, a responsabilidade não passa para ela ou não? Não, veja bem, Marcela, no caso, ela deixou claro na pergunta dela que ele assumiu a responsabilidade sobre a infração de trânsito. Quando você recebe uma notificação, vem um formulário para que você indique quem cometeu aquela infração. O veículo está no nome dela, isso ninguém discute, porém, quem cometeu a infração foi aquele ex-familiar dela. Então, nesse caso, como ele assumiu aquela responsabilidade pela infração, ele também é responsável pelo pagamento dessa multa, né? Tá certo. Legalmente, cabe ao proprietário, mas ela pode entrar com uma ação regressiva, cobrando dele aquele valor que ela vai ter que efetuar o pagamento. Tá certo. Isso porque ele já assumiu, já foi colocado ali o nominho dele, dizendo que os pontos, inclusive, seriam para a carteira dele e não para a dela. Então, agora, ele também tem que pagar, né? Nada de dar calote aí na sogra, não é, doutor? Exatamente. Veja bem, se ele é uma pessoa que tem caráter, né, que age corretamente, ele vai pagar isso sem problema algum. Tá certo. Vamos lá para a próxima pergunta? Olha só, é do Cláudio, de Ribeirão Preto. Ele disse o seguinte: eu estou com um problema com um banco. Bateram no meu carro, deu perda total no veículo e o valor do carro na tabela é de R$ 17.700. Mas o banco só quer pagar R$ 16.100. O que eu faço? Bom, muito interessante a pergunta do nosso telespectador, Marcela. É muito comum que as seguradoras não queiram pagar o valor que está valendo o carro, né? E para isso que existe o contrato, para isso que é estabelecido o contrato entre as partes. Todo contrato de seguro, aquele documento se chama apólice. E na apólice está as condições
de pagamento daquele eventual sinistro, né? No caso dele, houve a perda total do veículo. Quando há a perda total do veículo, existe uma tabela de referência adotada pelas seguradoras, que é a tabela FIPE, né? Então, o valor de que ele vai ser indenizado vai ser o valor que constar no veículo dele, de acordo com a tabela FIPE. Não pode ser abaixo desse valor, se assim estiver previsto no contrato. É preciso verificar também que pode ser que haja uma outra tabela que foi adotada no caso dele. Então, precisa se verificar o contrato, a sua apólice, verificar em que tabela vai ser baseada a sua indenização. Agora, se está ali, inclusive no contrato que foi baseado na tabela FIPE, mas o banco não quer fazer o pagamento do valor que está na tabela FIPE, ele cabe processo. Sim, aí ele pode judicializar essa questão e exigir o pagamento integral da indenização baseado na tabela FIPE, tendo em vista que há o descumprimento do contrato por parte da seguradora. Tá aí, por isso que é preciso ficar muito atento, né? Porque a empresa é grande que não vai tentar passar o amiguinho para trás, não. Por isso que a gente sempre tem que conhecer os nossos direitos, para não ser passado para trás. Vamos lá para a pergunta do Diego de Campinas. Ele disse o seguinte: eu ganhei o processo na justiça, o pagamento estava previsto para 15/6 e até agora não foi feito nada. Os juros é por dias ou por mês? Veja, muito boa a pergunta do nosso telespectador, Marcela. Às vezes as pessoas ganham o processo e a empresa que perdeu, né, a parte contrária, não efetua o pagamento no prazo estipulado em lei. Como é que funciona? A partir do momento que você vence uma ação judicial, você tem que ingressar com pedido de cumprimento de sentença para que seja dado início àquela nova fase do processo e você possa receber o seu valor. Isso não se dá de forma automática, o seu advogado tem que requerer isso ao magistrado. A partir desse requerimento, a parte contrária tem um prazo de 15 dias úteis para efetuar o pagamento. Caso ela não o faça, vai incidir, em cima do valor do débito, multa de 10% sobre o valor total da condenação, bem como 10% de honorários advocatícios. Então, veja, uma dívida inicial pode ser acrescida de 20% em caso do não pagamento dentro do prazo dos 15 dias úteis estabelecidos após a intimação do juiz. E, caso assim não faça, corre juros mensal de 1% ao mês, que foi a dúvida dele especificamente. Existe o juros mensal de 1% ao mês e mais a correção monetária baseada na tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá certo, ou seja, os juros é mensal. Agora, outra pergunta que surgiu aqui, doutor. Por exemplo, como que essa pessoa pode fazer com que essa empresa deposite o dinheiro? Se não está sendo realizado o pagamento na data correta, ele deve procurar a justiça novamente? Como que funciona? Existem meios, Marcela, para você buscar o patrimônio do devedor, né? Vamos supor que, no caso do nosso telespectador, passe esses 15 dias e a empresa não efetue o pagamento. O advogado dele pode solicitar ao juiz uma penhora das contas bancárias daquela empresa ou daquela pessoa que perdeu o processo para ele. Então, pode solicitar o bloqueio das contas bancárias, pode solicitar a pesquisa de veículos, se existem veículos no nome daquela parte contrária, né, que ele processou e ganhou o processo. Pode pesquisar também questão de bens, né, imóveis também. Então, existe uma série de possibilidades, Marcela, mas o que nos interessa no primeiro momento é receber o valor em espécie. Então, primeiro passo é pedir o bloqueio das contas bancárias. Até porque o problema vai ficando cada vez maior. Então, se você é devedor, tente aí honrar com a data certinha, paga direitinho, senão essa dívida só vai ficando cada vez maior e pode perder tudo, né? Com certeza, Marcela. Vamos lá para a próxima pergunta. Do Luiz, ele que é de Campinas. Ele disse o seguinte: cozinheira tem direito à insalubridade? Boa pergunta. Interessante a pergunta, por quê? Vai depender do caso concreto. Vamos supor que ela trabalhe numa cozinha industrial. Evidentemente que nesse caso pode incidir sim um adicional de salubridade, né? Agora, vamos supor que ela trabalhe numa cozinha de um restaurante simples, né, com meia dúzia de funcionários. Então, nesse caso, não há que se falar em pagamento de adicional.
E, por exemplo, uma cozinheira que trabalha na feira, ali, com aqueles tachos, né, de óleo, pode-se dizer que ela pode também receber insalubridade? Não me parece o caso, Marcela, de ser inserido ali a insalubridade nesse tipo de situação que você narrou. Tá certo. Então, isso, na verdade, vai caber a avaliação. Isso, do local de trabalho, né? Se realmente aquele ambiente de trabalho é insalubre ou não. Tá certo. E ela deve fazer o quê? Procurar um advogado para saber, para poder avaliar? Pode procurar um advogado, né? O advogado certamente irá avaliar se o local que ela presta serviço é insalubre ou não. Pode procurar o sindicato da sua categoria e aí obter as orientações necessárias para pleitear, eventualmente, esse adicional. Tá certo. Cada caso é um caso. Pode ser que sim, como pode ser que não. Vamos lá. Bruno de Atibaia perguntou o seguinte: os meus dados do cartão foram usados sem a minha permissão. Quando vi que estava sendo descontado sem eu saber do que se tratava, fui ao banco e pedi para cancelar o meu cartão. O banco me disse que não podia ressarcir o meu dinheiro, que eu tinha que ligar na empresa onde foi usado. É correto isso? Não, Marcela, esse procedimento que o banco adotou está irregular, né? Veja bem, a partir do momento que o consumidor verifica que estão usando os dados dele indevidamente e ele comunica àquela autoridade bancária, né? Automaticamente essas cobranças têm que ser cessadas, né? Ele faz um boletim de ocorrência, comunica à autoridade policial que houve o uso indevido dos dados dele, né? E aquelas cobranças, ele pode pleitear, sim, o não pagamento, tendo em vista que não foi ele. Houve uma falha na prestação do serviço bancário aí, já que não foi ele que utilizou aquele cartão e fez aquelas transações. Agora, se as transações foram realizadas ali de forma no débito ou então Pix? Então, hoje em dia, com essa questão de determinados crimes, né, que acontece com muita frequência, seja extorsão mediante sequestro, né, que é muito comum, o banco ele tem mecanismos de verificar se aquela transação é característica do cliente, ele costuma fazer aquele tipo de transação, naquele valor, naquele horário. Então, o banco tem mecanismos para verificar se efetivamente aquilo se trata de uma fraude ou se realmente é o cliente que está realizando aquela transação, justamente para evitar esse tipo de situação. As instituições financeiras, ela possuem seguros para esse tipo de situação. Então, ela não pode repassar essa responsabilidade para o cliente. O cliente, a única responsabilidade que ele tem é de não fornecer sua senha a terceiros e ter consigo o seu cartão. Agora, se ele é vítima de um crime, foge da esfera dele, do cliente, de ter cautela naquela situação. Então, aí os bancos são responsáveis. Agora sim, doutor. Tudo bem. O banco não conseguiu identificar mesmo com as ferramentas, que realmente aquilo ali se tratava não do cliente, mas de outra pessoa. Às vezes foram transações pequenas, mas mesmo assim o cliente vai lá, relata para o banco, já tinha um boletim de ocorrência, apresentou e falou, olha, essas transações não foram feitas por mim. O banco é obrigado a ressarcir o cliente ou não? Se ficar caracterizada essa fraude, o cliente conseguir comprovar que não foi ele que fez essa transação, o banco tem que ressarci-lo, seja qual for o prejuízo. E se eventualmente isso não ocorrer na esfera administrativa, ele pode levar essa questão até o judiciário. Tá aí, então pode dar processo sim, tá bom? Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, tá? É sempre um prazer imenso te receber, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores e as nossas também, tá bom? Eu que agradeço, Marcela. Prazer é sempre um prazer enorme. estar aqui no programa Voz da População, esclarecendo, né? Trazendo utilidade pública para os telespectadores. E deixe também suas redes sociais, por favor. Sim, podem me seguir lá no Instagram, @drsamuelsoares. E até segunda-feira que vem. Uma ótima semana, viu? Ótima semana. E chegou a hora do Zap da População. É quando você aí de casa manda pra gente o que está de errado no seu bairro, na sua cidade, na sua rua. A gente quer ouvir a sua reclamação, então pode soltar a vinheta.
A nossa primeira reclamação de hoje é sobre falta de acessibilidade. O Jerônimo é deficiente há 20 anos e mora em Cubatão. Ele sofre com as ruas esburacadas e falta de rampas de acesso na cidade. Mas esse não é nem o maior problema. As imagens que ele mandou mostram o estado precário dos elevadores do transporte público, gente. Por causa disso, ele precisa sair 2 horas antes para o trabalho para conseguir chegar no horário. Porque não é todo ônibus que ele consegue entrar. E é claro que a gente está acompanhando todas essas imagens com muita indignação, sofrendo junto com ele, viu? Porque a gente se coloca no lugar dele, gente. Se tá difícil para as pessoas que não precisam de uma ajuda ali, né? De uma cadeira de rodas para conseguir se locomover, imagina só para ele ter que sair 2 horas antes de casa para o trabalho. É muito complicado. Se a gente reclama de trânsito, que muitas vezes a gente tem que sair, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, que seja um pouquinho mais cedo de casa, imagina só para ele, gente, 2 horas do tempo perdido. Essas horas que ele podia estar fazendo outra coisa, outro serviço dentro de casa, podia estar se cuidando ou então praticando algum exercício, porque não é porque ele é cadeirante que ele não tem que praticar, não. Aliás, ele deve praticar e consegue praticar. Muito complicado essa situação. Olha só essas imagens. É de ficar indignado. Tem que cobrar mesmo uma solução do poder público, porque isso é dever da cidade oferecer transporte público, gente. Tanto que a gente sabe que vários ônibus são adaptados, mas não adianta nada ter ônibus adaptado que não funciona ou que não sai para a rua, que não circula pelo município. Precisa sim ser cobrado e ser solucionado o quanto antes. E é claro que a gente cobrou uma resposta. E sabe o que a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão informou? Que notificou a Aviação Fênix por conta da falha no elevador do ônibus e o veículo já foi substituído. Foi ressaltado, inclusive, que a companhia realiza 2 vistorias anuais e 3 blitz por mês e fiscaliza diariamente o sistema. Eu não sei não se anda fiscalizando diariamente, viu? Porque se esse problema ele já enfrenta há tanto tempo, será que essa fiscalização está dando certo? Ou será que ela realmente está sendo realizada? Olha, não tô querendo colocar fogo no parquinho aqui, não. Só tô falando porque é preciso ter a fiscalização diária mesmo. Não adianta só falar. Se tá falando que tem, a gente quer ver, né? Sendo realmente fiscalizado. Porque se realmente existisse, ele não estaria sofrendo esse problema. Olha, eles informaram, inclusive, que se houver reincidência, a empresa vai ser autuada com multa de 100 tarifas, de acordo com o decreto municipal. Por isso que a gente tem que ficar em cima. Se você vê que a fiscalização no seu bairro ou então no ônibus que você pega não está acontecendo, pode denunciar. E se esse elevador não for arrumado, já sabe, né? Cabe até multa. Então tem que denunciar sim, porque isso é direito desse rapaz, desse senhor que sofre aí com a locomoção diária. E moradores da Vila Áurea, no Guarujá, estão sofrendo com a falta de água no bairro. Já faz mais de 1 mês que os moradores estão passando por este problema. Várias residências já estão usando bombas elétricas para conseguir encher a caixa d'água. Ou seja, além de pagar a conta de água sem ter água, ainda aumenta a conta de luz por usar a bomba, gente. Que complicada essa situação, né? Olha só essa imagem. Você imagina só, uma casa ficar sem água. Não tem como imaginar, gente. A água é matéria-prima para tudo. Até para cozinhar, para lavar a louça, para manter a higiene básica diária, para escovar os dentes, para ir ao banheiro, para você conseguir tomar um banho. Gente, até para usar ali o vaso sanitário, você precisa de água para renovar aquilo, porque se aquilo tudo, né, que a gente faz ali no banheiro fica parado, pode voltar, pode acabar tendo doenças por conta disso, por tudo aquilo ficar acumulado. Então é muito complicado, não dá para a gente ficar sem água. Imagina só o tanto de roupa que essa família não está acumulando, o tanto de louça. Sem contar na sujeira, gente. Higiene básica do dia a dia precisa de água. Aquelas gotinhas que estavam saindo ali,
daquela torneira que a gente acabou de acompanhar nas imagens, não dá nem para escovar os dentes. Impossível, impossível, muito complicado, não dá, porque é isso, além de pagar a conta de água e não ter água, tem que pagar pela conta de luz aí que fica mais alta porque o pessoal está usando bomba. Muito complicado. A gente cobrou, claro, uma solução e, segundo a prefeitura da cidade, o problema foi causado pela baixa vazão do rio Jurubatuba, por conta do inverno atípico sem chuva. Ainda segundo a administração municipal, ela cobra a Sabesp, responsável pelo abastecimento de água, investimentos para a construção de reservatórios. Olha, a gente espera que esses reservatórios sejam construídos o quanto antes. Tá bom, cobrou, a gente precisa de prazo agora, não adianta só cobrar. Quando que isso vai acontecer? Tem um prazo aí para a gente saber em quanto tempo isso tudo vai ser solucionado, para que essas famílias possam esperar e possam cobrar também do poder público. E se nada for resolvido dentro de 3 meses, 3 meses é um prazo longo até para essas pessoas que estão sem água. Pode voltar a contatar o programa Voz da População, que a gente vai cobrar. É o nosso dever também, tá bom? Nosso compromisso. E se você também tem alguma dúvida relacionada a qualquer coisa, escreva pra gente. Mande a sua pergunta no nosso Zap da População, já anota o número. É 11 96783 6666. E se você sabe de alguém que está com algum problema parecido com algum desses que a gente mostra aqui no programa, que a gente comenta, inclusive que traz especialistas para tirar todas as dúvidas, mande também o programa para essa pessoa. Vai lá no nosso YouTube e compartilha esse vídeo com ela, tá bom? E estudantes da Unicamp conseguiram um feito inédito no mundo. Desenvolveram, construíram e rodaram um veículo Baja, movido a célula de hidrogênio. É isso mesmo que vocês ouviram. O grupo, gente, é formado por 60 estudantes do ensino superior, dos cursos de engenharia mecânica, elétrica, civil, da computação, de controle e também do curso de física. Com o carro, eles conseguiram ainda vencer um desafio feito a 15 instituições de ensino do país. Batizado de Júpiter, em referência ao planeta formado por 85% de hidrogênio, o campeonato incentivou a busca de soluções sustentáveis para veículos automotores, a fim de diminuir o lançamento de gases do efeito estufa e auxiliar na retirada do carbono presente no ar dos grandes centros urbanos. Uma salva de palmas para esses estudantes. O nosso futuro, né? Com certeza o nosso país está nas mãos desses futuros gênios, né? Que já estão mostrando aí que são gênios, enfim. E olha, a Prefeitura de Campinas cria o primeiro cinturão de segurança em área residencial na cidade. A proposta prevista na Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2018 permite a instalação de guaritas para controle de acesso a ruas e horários em horários determinados. O primeiro cinturão foi instalado no loteamento residencial Terras do Barão, em Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas. Agora será possível instalar uma portaria e 13 cancelas em locais determinados para controle de acesso. Entre 8 da manhã e 6 da tarde, a entrada deve ser livre para veículos e pessoas. Apenas no período noturno é permitido fechar as cancelas e fazer o controle, checando os motoristas, mas não proibindo o acesso, tá bom? Segundo a Prefeitura, existem outras 23 solicitações em andamento para a criação de cinturões de segurança. Muito bacana isso, gente. Dessa forma, a gente consegue se sentir um pouquinho mais seguro, né? Todo mundo colaborando e todo mundo, é claro, ficando mais tranquilo em relação a isso. Parabéns. E governo sanciona a lei que regula teletrabalho e auxílio alimentação. O teletrabalho ou trabalho remoto ficou definido como sendo a prestação de serviço fora das dependências da empresa, que não pode ser caracterizada como trabalho externo. A prestação de serviço nessa modalidade deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Então, a alteração ainda determina que terão prioridade no teletrabalho os empregados com deficiência e com filho ou criança de até 4 anos de idade.
Sobre o auxílio alimentação, a lei determina que seja destinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio e proíbe as empresas de receber descontos na contratação de fornecedoras de tickets de alimentação. Isso, é claro, também facilita para que todo mundo consiga aí ter acesso, né? E ó, a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já. Só o tempo de uma pausa, tá? Então não saia daí. Estamos de volta. Gente, eu sempre gosto, né? Prefiro ressaltar todos os dias como está sendo importante para mim estar aqui juntinho de vocês. Obrigada, viu, pela sua companhia. Mas o nosso programa vai ficando por aqui. Nosso encontro está marcado para amanhã no mesmo horário, tá? Então, eu espero vocês. Beijo!